A cólera. O orgulho vos leva a crer que sois mais do que sois, a não suportar uma comparação que possa vos rebaixar, a vos ver, ao contrário, tão acima de vossos irmãos, seja como espírito, seja em posição social ou ainda em vantagens pessoais, que o amor paralelo vos irrita e vos fere. O que acontece então? Vós vos entregais à cólera. Procurai a origem desse acesso de demência passageira, que vos iguala ao bruto e vos fazem perder o sangue frio e a razão. Procurai e encontrareis quase sempre, como base, o orgulho ferido. Não é orgulho ferido por uma contradição que vos faz rejeitar as observações justas, que vos faz repelir uma cólera ou mais sábios conselhos? Mesmo as impaciências, que acusam contrariedades frequentemente pueris, têm importância que se atribui à própria personalidade, diante da qual se acredita que tudo deva se curvar. Em seu frênese, o homem enraivado culpa tudo, a natureza bruta, os objetos inanimados, que ele quebra por não lhe obedecerem. Se nesses momentos ele pudesse ver-se com sangue frio, teria medo de si próprio, ou se acharia ridículo, que ele julgue pela impressão que deva causar aos outros. Quando não seja por respeito a si mesmo, deveria se esforçar para vencer uma tendência que faz dele objeto de piedade. Se ele soubesse que a cólera não resolve nada, que ela altera sua saúde, compromete sua vida, veria ele que é a primeira vítima. Mas uma outra consideração deveria detê-lo, o pensamento de que ele torna infelizes todos aqueles que o rodeiam. Se tem coração, não sentirá remorso por fazer sofrer os seres que mais ama? E que desgosto mortal se, num acesso de raiva, comete um ato do qual tivesse de se arrepender por toda a sua vida. Em resumo, a cólera não inclui certas qualidades do coração, mas impede o homem de praticar muito o bem e pode fazer praticar muito o mal. Isso deve ser suficiente para incitá-lo a fazer esforços para dominá-la. O espírita, com mais razão, é levado por um outro motivo. Ele contraria a caridade e a humildade cristã. Um espírito protetor, Bordeaux, 1863. Djalma. Bom dia. Mas na vida sempre é bom quebrar uma rotina, não é? E houve uma quebra de rotina. E eu fiquei até me sentindo muito orgulhoso, porque isso demonstrou que ela estava louca para me ouvir. Mas, enquanto era lido sobre a cólera, eu me lembrei de uma figura conhecida no meio espírita, que foi um exemplo do que a cólera pode fazer com uma pessoa. É uma figura altamente conhecida, chamada André Luiz. Quem já teve a oportunidade de ler Nosso Lar, vai verificar isso. E eu me recordo de uma passagem específica, quando ele estava já albergado no hospital em Nosso Lar. E um médico, juntamente com o Clarencio, foram visitá-lo, o médico examiná-lo. Ao examiná-lo, o médico disse: é pena que o meu amigo tenha vindo pelo suicídio. Ora, ele passara
8 anos da sua vida perdido em si mesmo, na região de Passagem, que ele mesmo foi chamado de umbral, que quer dizer passagem, então na região de Passagem. E segundo ele, vários seres o chamavam de suicida. Particularmente, eu não acredito que esses seres estivessem fora dele. Acredito que era o inconsciente dele se projetando e dizendo para ele que era médico o que ele fizera consigo. Porque o nosso inconsciente sabe o que nós estamos a fazer conosco, não apenas em atitudes do externo para nós, mas internamente no jogo dos hormônios. E ele, como médico, saberia o que é isso, como nós estamos sempre a instilar em nós hormônios específicos, uns mais do que os outros. E quando ele estava ali, e o médico, colega seu, já no mundo espiritual, lhe fala: é pena que o meu irmão tenha vindo pelo suicídio, ele foi tomado pela cólera, que era um hábito normal dele. Afinal de contas, naquela época, o médico, ele sabia que era Deus. Então, a arrogância dele era muito grande. E ele se deixava tomar pela cólera, e ele mesmo diz, apesar do acréscimo de gratidão que ele vinha colhendo, ou vinha acumulando em si, ele não pôde calar, e ele diz interessante, eu adoro o palavreado dele, não pude calar a incriminação. Nada, a retórica é fantástica. A incriminação. Ou seja, ele foi tomado por uma cólera imediata e retrucou. Imediatamente ele disse, de forma alguma, ou seja, ele já foi agredir o colega médico que estava fazendo um diagnóstico errado, segundo o pensamento dele. A minha volta do planeta não teve essa causa. Eu passei 2 meses na casa de saúde, fiz 3 operações por causa da oclusão intestinal. Aí o colega simplesmente o interrompeu, disse, de fato, mas você não sabe que o nosso corpo espiritual grava tudo aquilo que nós fizemos conosco. E, de fato, o meu amigo veio por uma oclusão intestinal que derivava de elementos cancerígenos devido a incursões do meu irmão no campo da sífilis. Eu acho fantástica a retórica. Como a pessoa pode criar uma figura de linguagem para expressar coisas que são vulgares até na experiência humana. Poucas pessoas vão entender o que é isso. Mas se meditarem um pouco, porque esse não é o fórum adequado para nós descermos a explicações, mas se meditarem um pouco, vão verificar o que acontecia há anos atrás com os jovens e com os homens aqui no Brasil e, de uma maneira geral, especificamente, no caso dele, no Rio de Janeiro. E aí, o médico vai continuar. E eu acho interessante a segunda parte do discurso dele para o colega que ali estava. Ele diz, porém, ou talvez, ele usa a palavra talvez, a situação não se agravasse tanto, vejam bem, apesar das incursões do meu irmão no campo da sífilis, que causou os elementos
que vieram a se transformar num câncer nos intestinos do André Luiz. Ele disse, talvez a situação não atingisse aquele clímax, ou seja, ele não precisasse morrer daquilo, ou aquelas incursões no campo da sífilis viessem a acontecer ou ter uma consequência muito mais tarde, não fazê-lo desencarnar aos 45 anos, como parece que aconteceu. Ele poderia ter uma maior sobrevida, não fora, diz o médico, a atitude do meu irmão, que às vezes o fazia descer ao nível dos brutos. E, sem pensar, ele ofendia as pessoas com a atitude dele, com a maneira de falar, com a arrogância, com a cólera permanente na qual ele vivia imerso por qualquer circunstância. Olhem bem, a doença estava ali. Iria desabrochar, mas foi a atitude mental quem provocou isso nele. Se ele não fosse um indivíduo que estivesse colocando adrenalina constantemente no organismo, por quê? Porque naturalmente a cólera é um produto natural da nossa evolução. A emoção é algo que vem do corpo. E nós vamos ver isso entre os animais. É atitude de ataque ou de fuga, como também a de manutenção de um status, onde nós vamos ver, de um lado, a adrenalina e do outro a testosterona presente sempre, numa atitude continuada. Dois hormônios que estão sempre ativos no mundo animal. E nós passamos por lá, nós exercitamos isso. Essa condição está em nosso psiquismo, está no nosso inconsciente. Quando nós reencarnamos, nós vamos formatar um corpo que vai ter predisposições de acordo com aquilo a que nós já estamos habituados ao longo de bilhões de anos de reencarnações que devem somar aos, sei lá, octatrilhões, ou sei lá, octilhões de vezes que nós encarnamos e desencarnamos no mundo animal, reforçando ou, digamos, desenvolvendo não só novos arquétipos, como também reforçando os arquétipos primários os quais gerem a nossa atitude evolutiva. Quando nós saímos do mundo animal, nós ainda estávamos sob, como continuamos, o império da violência. Certa feita, eu estava em Belo Horizonte, no Everilda Batista, e fazia uma palestra e me deram como tema a violência. E tinham lá diretores da Federação Espírita do Estado de São Paulo, e eu vi um silêncio tumular na plateia. No momento em que eu me levantei, minhas primeiras palavras foram: o culpado da violência no mundo chama-se Jesus Cristo. Foi um silêncio. Nenhum cemitério era tão silencioso quanto naquele dia. As pessoas me olhavam assim, cada uma puxando o corpo atrás na cadeira, como para se afastar desse herege infeliz que diz uma blasfêmia desse tipo. E eu digo, é simples, todos afirmam, no movimento espírita, que Jesus Cristo foi quem criou, junto com uma equipe, esse planeta e desenvolveu os processos de desenvolvimento aqui. E se nós olhamos o mundo animal, ele está baseado em tudo que não presta, na agressão, na falsidade, na hipocrisia, na mentira. Porque, para a sobrevivência, o indivíduo tem que usar tudo isso quando está no reino animal por instinto, automaticamente.
E aquilo está conosco. E nós vamos saindo gradualmente do mundo animal, e hoje atingimos um ponto onde nós estamos num conflito fundamental. E o conflito fundamental é o seguinte: nós somos animais que sabem que existe uma humanidade que nós queremos atingir, e não conseguimos ainda. Porque o conflito se estabelece no seguinte: nós temos um confronto com o conjunto instintivo que nós temos. A luta é interna, a luta não é externa. Quando eu vejo a cólera vir para o exterior, na verdade, ela já está acontecendo aqui dentro. O indivíduo está encolerizado consigo próprio, porque ele não consegue estabelecer dentro de si um clima de harmonia, um clima de paz. Ele é um ser dividido. Todos nós somos esquizofrênicos nesse ponto. Nós somos animais lutando contra a animalidade. Como é que eu posso lidar com isso? Como eu posso resolver o problema da cólera? Eu tenho que resolver um problema básico antes de tudo isso. Eu tenho que resolver a minha maneira de lidar com a minha animalidade. Aí é que está. Eu sou um espírito ligado a um corpo. O corpo é o animal. E eu estou montado nesse animal. Na verdade, eu sou um centauro. A figura do centauro é perfeita. Eu sou um espírito que tem uma consciência mais ampliada, vinculado a um corpo que ainda é como o cavalo do centauro, o mundo dos instintos. Ali é bem caracterizado o homem e o animal. Ainda andamos de quatro. Ainda não aprendemos a andar eretos, na verdade. Nós somos tomados, na maioria das vezes, pelos impulsos animais do nosso corpo. E com o qual nós estamos interligados, porque com eles nós aprendemos e somos nós que incentivamos ele nesse ponto. Porque, na verdade, somos nós que o criamos. Quando nós nos ligamos no período, desde a fecundação, uma ligação meramente, um imprint magnético, para finalmente começar a reencarnação na nidação, porque é no instante da concepção que começa a reencarnação, mas só vai se consolidar no instante do nascimento, questão 83 do Livro dos Espíritos. Então, automaticamente ali, nós primeiro estamos um animalzinho em desenvolvimento. Vejam a criança, que possui todos os impulsos dos animais. Eu não vi um ser mais manipulador, mais cheio de artimanhas do que criança, que ainda nem sabe falar, só manipulando todo mundo, manipula pai, manipula mãe, manipula todo mundo na família, para todo mundo fazer o que ele quer. E, naturalmente, com isso, ele já vai tendendo para se deixar levar pelos impulsos. Ou seja, em vez de nós sermos educados para aprender a lidar com os impulsos, nós somos educados para nos subjugarmos aos impulsos. Então, o nosso grande drama, seja na cólera ou em qualquer outra situação, é começarmos a fazer uma negociação, nós espíritos com o nosso personagem, como diria Adenauer. Nós espíritos como o conjunto que forma o nosso corpo. Nós espíritos com os espíritos que estão encarnados nas células que formam o nosso corpo, e são esse conjunto de animais mínimos que aqui estão e que me dão suporte na vida, animais que são instintivos, e automaticamente todo o meu corpo é um conjunto de instintos em atividades. Ora, a maioria das pessoas vive brigando com o corpo, se não a quase totalidade, vive brigando consigo mesmo, está numa situação de desequilíbrio interno. Por quê? Porque não aprendemos ainda a negociar com os nossos instintos. Vejam o que o médico disse a André Luiz. Se não fosse a atitude mental do meu irmão no planeta,
que às vezes o rebaixava ao nível dos brutos, porque o indivíduo, e foi dito na leitura, que é tomado pela cólera, ele está num surto temporário, ele está enlouquecido, ele foi tomado por um ser que está dirigindo a sua vida, por um complexo de cólera que vai, naquele instante, levá-lo a fazer coisas para se defender de um perigo que ele acredita que está acontecendo. Porque a pessoa, como disse a leitura, o está rebaixando, ou ele acha que está rebaixando. Vejam a reação de André Luiz ao colega médico. Creio que meu amigo está enganado. A minha volta do planeta não se deveu a isso. E é claro que ele não estava falando assim, oh, meu irmãozinho. Não era. Ele estava completamente tomado pela cólera naquele instante. Então, o que é que nós temos que fazer? Primeiro de tudo, começar a usar o conhecimento que nós temos hoje em dia, e observem, nós vivemos numa época da humanidade onde temos mais informações e conhecimentos do que Sócrates no seu tempo, do que os filósofos gregos, inclusive dos filósofos modernos. Os filósofos do tempo da Revolução Francesa. Naquela época, você lia 100 livros e já tinha uma mentalidade enciclopédica. Hoje você não consegue ler os livros que são publicados sobre os diversos assuntos. Nós temos que nos especializarmos, porque é impossível termos uma real mentalidade enciclopédica. Porque sempre não vão haver falhas, buracos em nosso conhecimento. Porém, nós temos informações diversas. O grande problema é que nós, às vezes, não sabemos nem como procurar. E se nós somos espíritas, pior ainda. Eu costumo dizer que o espírita é o ser mais burro encarnado na face da terra que eu conheço. Porque ele tem uma série de informações que podem ajudá-lo e ele não usa. Simplesmente eu vejo espíritas sofrendo por certas circunstâncias, cheios de tristeza, cheios de depressão, cheios disso, cheios daquilo, simplesmente porque não usam os recursos que estão à disposição. Simplesmente isso. E um dos recursos que nós temos e que não usamos, se chama conversar com os nossos botões. Quantos de vocês param para conversar com os botões? Quantos param para conversar? E conversar com os botões não é ficar conversando como nós fazemos, porque fulano não presta, porque Beltrano é uma infelicidade, porque a minha mulher é isso, porque o meu filho é aquilo. Não! Conversar com os botões, ou seja, conversar consigo mesmo, é dizer, vem cá, o que é que eu estou querendo da minha vida? O que é que eu estou fazendo com a minha vida? Como eu me lembrando agora de Saja, o que eu estou fazendo com a minha única vida? Porque, na verdade, essa é a minha única vida. Quando eu morrer, terei outras, mas essa já terá desaparecido. E o que eu estou fazendo com essa oportunidade que eu tive de voltar ao planeta, no momento em que eu sou informado de diversas coisas? Psicologia hoje é uma coisa que você compra na banca de revista. Livros de autoajuda, que muita gente critica, são excelentes. Apenas as pessoas leem autoajuda como lessem romances policiais. E da mesma forma que se você toma antibiótico o tempo inteiro, você perde a reação natural às vantagens que ele pode dar para a cura de doenças, de tanto ler livro de autoajuda, você fica vacinado contra a autoajuda. Porque aquilo se transformou em coisa corriqueira.
Se vocês querem aprender sobre autoajuda, o YouTube está aí, eu não preciso fazer propaganda dele, porque ele mesmo já está, a propaganda já está feita. A internet possui um TED Talks, onde você tem palestras de todo tipo. Você quer aprender o que? Quer se desenvolver mais? Quer aprender um idioma? Não aprende porque não quer. Se você tem um celular, você pode aprender qualquer idioma que você queira. E não faz. Se você quer resolver seus problemas psicológicos, se você entra aqui, você tem palestras do Adenauer, palestra de um Karl Mascarenhas, palestras de tanta gente boa, tantos psicólogos notáveis. Ou seja, aprender a ser humano é possível. Basta que nós nos capacitemos e, como espíritas, eu sou um espírito ligado a um corpo. Logo, se eu estou ligado a ele, eu não posso me contrapor a ele, porque se eu me contraponho ao meu corpo, eu crio uma esquizofrenia em mim. Eu preciso dele e, ao mesmo tempo, eu repudio. Eu estou num conflito comigo mesmo. Se eu começo a alimentar mais determinados hormônios do que outro, eu estou com um problema. Se eu estou trazendo sempre testosterona, eu estou no embate, então vou sair discutindo com Deus e o mundo, porque é o hormônio que me leva ao confronto. Se eu me coloco em perigo o tempo inteiro, eu estou com adrenalina. Se eu me deixo rebaixar, eu estou com cortisol, e assim sucessivamente. Vários outros. Hoje nós temos conhecimentos desse tipo, que antes era privilégio de alguns médicos. Hoje nós sabemos. Eu quero fazer uma coisa. Eu estava outro dia atendendo um rapaz, 20 anos de idade, 22 anos. E pela primeira vez ele tinha uma namorada. Rapaz, eu estou achando que a humanidade está esticando esse negócio de ter namorada. No meu tempo era mais... demorava menos, mas tudo bem. Ó tempora, ó mores, então vamos em frente nisso. 22 anos, a primeira namorada dele estava testosterona até aqui, ó. Chegou, ele estava sentado, que coisa. Eu digo, quieta aí, senta aí. Faz o seguinte, querido, baixa assim, 2 minutos. Só. E fiquei contando. Não fala nada. Fica assim. 2 minutos, ele pode levantar. Ele levantou e disse, eu estou me sentindo melhor. Eu digo, claro. Eu joguei o cortisol em cima da testosterona, pronto. Aí deu aquela baixa. Se você só ficasse no cortisol, ia para o fundo do poço. Mas então, contrabalançou. E esses são conhecimentos que estão à disposição de todos. Você veja uma atitude simples, de uma postura física, resolve um problema. Você está em cólera, você foi tomado por uma cólera, relaxe. Eu duvido que você consiga ficar agredindo alguém relaxado. Você não presta, você não vale nada. Não tem como. Não existe como. E com isso nós vamos aprendendo a lidar com o corpo, a transformá-lo efetivamente num colaborador nosso. Em vez de brigar com os impulsos e com os instintos, torne-os amigos. Nietzsche já nos convidava a isso. Quando ele falava, existe o apolíneo, que é o indivíduo que vive só na mente. E existe o dionisíaco, que é aquele que vive só no prazer, na busca do hedonismo. O que é que Nietzsche diz? Algo que ele não fez, por isso morreu maluco, enlouqueceu. Por quê? Contrabalance os dois. Saiba estabelecer uma negociação entre
o seu lado apolíneo e o seu lado dionisíaco. Verifique quando você deve transgredir, quando você não deve transgredir. Quando você deve se deixar levar pelo impulso ou quando você deve pensar a respeito do que vai fazer. É algo que nós podemos trabalhar. Vocês vão dizer, isso dá trabalho, é claro. Querem o quê? Querem o quê? Ficar deitado em berço esplêndido como o Brasil até hoje? Não. Tudo requer esforço. Tudo requer luta. E isso é uma luta interna para estabelecer condições de um diálogo meu comigo mesmo. Um diálogo meu, de mim, espírito, com o corpo que me pertence. E eu, espírito, sou superior a ele, mas na maioria das vezes eu me deixo levar por ele. E vocês querem saber o quanto o corpo é impositivo? Se deixe levar por um vício e depois tente sair dele. Quando o corpo começar, o vício do cigarro. Veja a crise de abstinência, tem gente que quase morre. Tente deixar o Rivotril que você toma todo dia, para você ver a crise de abstinência que vocês têm, porque você já está viciado nele. Eu não consigo entender porque uma pessoa tem que tomar um remédio para dormir, a não ser em condições especiais. Eu não entendo. Ah, porque a minha cabeça está cheia. E por que você deixou encher? Por que você criou condições de estar com a cabeça cheia? Interessante. Parece que a cabeça encheu de fora. Alguém derramou lá dentro? Não, foi você quem deixou encher. Você criou as condições para. Ah, é porque eu estou devendo muito. Eu digo, pronto. Quem se colocou nessa situação? Não foi Dona Letícia, a senhora minha mãe, que já desencarnou. Foi você mesmo que se colocou. Ah, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, eu perdi isso, perdi aquilo. Sim. E o que é que você está fazendo com isso? Ah, eu fico preso às vezes a uma desgraça que me aconteceu. Tudo bem. A moça sentou na minha frente uma vez e disse, eu fui estuprada. E ela começou a chorar. Eu ouvi, acolhi. Quando ela acalmou, eu disse, sim, e você aprendeu o que com isso? Ela ficou me olhando com os olhos arregalados. Eu disse, minha filha, na vida nós podemos aprender com tudo. Tudo é uma lição. Que lições você tirou desse problema que lhe aconteceu? Nós vamos discutir isso. Não vou discutir a dor, a humilhação, a impotência que lhe tomou naquele instante, quando você foi forçada às coisas que você não queria fazer. Então, você aprendeu o que com isso? Os limites. E aí começamos a discutir sobre o assunto. Então, em breve, ela não estava mais pensando no fato. O fato aconteceu, ela não vai esquecer nunca, porque ele está marcado. Mas a ressignificação do fato é possível. E pode se transformar numa fonte de conhecimento e de atitudes no futuro. E isso em todas as situações. Se eu não estou conseguindo dormir porque eu fiz dívidas, primeiro ponto, doravante, eu não farei mais. Tenho que pagar o preço natural pelas escolhas que eu fiz. Mas, se eu me dedicar a isso, eu vou superar, eu vou resolver. E às vezes tenho que tomar soluções drásticas. E é possível sim. E cada caso depende do seu caso. Nós temos que discutir cada caso individualmente. Se eu faço uma colocação dessa, cada um tem que pegar e adaptar a sua existência. Porque eu estou falando no geral. No particular, só
na clínica eu posso falar, como os psicoterapeutas, de um modo geral, poderão tratar o assunto. Mas cada um deve ter a inteligência suficiente para ouvir aqui as mensagens que ouvem todo dia, na ULE, nas palestras que aqui são feitas. Vocês já imaginaram que aqui, dessa cátedra, olha, viu? Dessa cátedra, vocês escutam todo dia lições que, se vocês forem para o Diálogo de Platão, comprarem o livro e ficarem lendo, ou pagarem uma universidade para fazer um curso de filosofia, estão lá. E aqui é dado de graça, inclusive pela internet. Inclusive fica à disposição de todo mundo. Quando escutam, vão ficar apenas dizendo assim, mas poxa, que orador fantástico, modéstia inclusa. Mas não fiquem apenas na apreciação da minha beleza pessoal, da minha facúndia, da minha verve. Gostaram? Djalma também é cultura. Então, se vocês começarem a ouvir essas mensagens, essas palestras que são feitas aqui, a Adenauer dá um curso sistemático toda quinta-feira, e as pessoas vêm, olham, é como se tomassem um aperitivo, vão para ali, passou, o organismo metabolizou, foi embora. Porque aqui ficaram presas num sentimento, que é o nosso grande drama. Empreendemos no sentimento, mas sentimento puro, sem se vincular ao instinto, ou seja, ao corpo, ele se perde. Ele se perde. Somente aquilo que é vivido emocionalmente, na consciência, se fixa em nossa vida. O camarada pode chegar para mim e dizer, rapaz, aconteceu algo fantástico comigo. Eu fumava demais, mas um dia peguei um cigarro, tirei uma tragada, senti um gosto ruim e deixei para lá, nunca mais fumei. Eu digo, olha, você corre o perigo de voltar. Por quê? Porque não foi uma atitude tomada conscientemente, foi algo que lhe aconteceu, não foi algo que você fez acontecer. Na vida, nós só integramos a nossa existência aquilo que nós fazemos acontecer na consciência. Então, você quer estabelecer um nível de harmonia interna para não ter cólera? Comece a trabalhar. Quando, por exemplo, se você tem carro e você se vê preso no engarrafamento, como é que você fica? Mas que diacho, o que isso, que não sei aquilo... Porque essa coisa, porque o governo não presta, porque o prefeito é aquilo, porque eu não sei o que, aquilo outro, porque a transformadora não funciona, não sei o quê. Sim. Você está ganhando o que com isso? Nada. E você poderia aproveitar muito bem aquele momento. Primeiro, você não tem saída. Você está preso no engarrafamento. Se não tem para onde ir, o seu carro não voa. O que é que eu vou fazer com esses momentos? Vou ficar alimentando uma cólera que vai explodir depois em casa, no trabalho, com o meu empregado, com o meu chefe, e me pode fazer perder o emprego? Porque eu vou sair dali irritado. E o primeiro que tocar, nunca aconteceu com vocês, não? Eu me lembro no trabalho, há muitos anos, um dia eu estava por aqui, com alguma coisa. Aí um colega foi passando, fez uma besteira, eu descarreguei em cima dele. Ele disse, mas Djalma, por que isso? Eu digo, você foi sparring, só isso. Isso não era para você, tinha a pessoa certa. Só que você puxou o gatilho na hora errada, acendeu a bomba, pronto. Então, se você pega a pressão, vai jogar em alguém. Naquele momento você está no engarrafamento, fazer o quê? Ou você vem dirigindo e o camarada lhe dá uma fechada. Aí eu vejo moças bonitas, delicadíssimas, e tome mão para lá, tome não sei o que para lá, tome palavrão.
eu simplesmente respiro fundo e digo, Senhor do Bom Fim, lhe acompanhe. Tranquilamente. Né? Nossa Senhora da Boa Morte lhe guarde. Você veja, eu desejo boas coisas. Então, é um trabalho de você parar e dizer, esse camarada tem um problema. O que será? Será que ele está com a mãe doente? Será que ele está indo ao médico porque ele recebeu a notícia que está com câncer? Ou ele fez um exame de sangue e está desconfiado que pode ter HIV? Você não sabe o que está acontecendo com o outro. Por que ele fez aquilo? Quantas vezes você já fez certas coisas no trânsito, motivado por uma necessidade, ou simplesmente porque você distraiu? O outro também pode distrair. O que acontece com você, acontece com o outro, ele é um ser humano também. E ele está dentro das mesmas condições que você está. Por que você não para começar a dialogar consigo e, olhe, falar com os seus botões? Quantas vezes eu já fiz isso? Quantas vezes eu já fechei alguém querendo ou sem querer? Quantas vezes eu já fui irresponsável no volante? Nesse momento você está esquecendo o outro, está voltando-se para si, está se reeducando, está assumindo sua responsabilidade pela vida, que é o que nós temos que fazer. Eu tenho de ser responsável pela minha vida. Então, no outro, quando eu projeto alguma coisa, eu tenho que analisar em mim de que maneira eu também sou assim. A partir do momento em que eu estabeleço isso, eu vou estabelecer algo muito fundamental que vai nos ajudar na relação humana a não cair na cólera. O que é problema meu e o que é problema seu. Quantos de nós sabem fazer isso? Quantos? O que é problema meu, o que é problema seu. Temos que estabelecer. O que é problema meu, eu tenho que me responsabilizar por ele. O que é problema do outro, eu não posso me responsabilizar. O problema é dele. Eu tenho que estabelecer isso. Ah, mas se o outro não fizer, é problema dele, amigo. Não é meu. Se ele me pedir ajuda, tudo bem, eu estou pronto para ajudar. Mas se ele não pedir, eu vou ficar aguardando. Porque é responsabilidade dele, seja ele quem for. Então é um trabalho de reeducação, eu tenho que parar para conversar sempre comigo, dialogar. E buscar ajuda. Buscar uma ajuda terapêutica, em certos casos, uma ajuda psiquiátrica, sim, para você vencer uma crise específica. Mas saiu da crise, você tem que entrar nesse processo de autoeducação. Ou de autorreeducação. Começar a conversar com seus botões. Estabelecer um programa interno de mudanças. Estabelecer metas. Quantos de vocês têm estabelecido metas? O que é que vocês desejam realizar? Está escrito? Porque para você trazer para a consciência e levar para o corpo, você tem que entrar pelos sentidos, não apenas ficar na mente. Você já escreveu uma relação das coisas que você quer atingir, conseguir, realizar? Já analisou a viabilidade de cada uma? Como é que você deve fazer para sair do seu estado atual e chegar ao estado desejado? Quais são os passos que você tem que dar? Mas para saber isso, sim, quais são os seus sonhos? Eu tenho um sonho de deixar de ser um indivíduo colérico. Bom, em primeiro lugar, não tem que ser um sonho. Em segundo lugar, você não tem que deixar de ser um indivíduo colérico. Você tem que aprender a usar a cólera, porque ela faz parte de você no momento adequado.
Quem me ensinou isso? Um sujeito chamado Jesus Cristo. E vocês vão dizer, mas Jesus? Então vocês nunca leram o evangelho que eu li, os 4. No momento em que ele vira para os discípulos e diz assim, lá embaixo no Tabor, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Ele estava como? Falando assim, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Ó, não funciona. Não funciona. E uma vez que ele chegou para uma figueira, ele estava com fome, era a última semana, os nervos dele estavam à flor da pele. Simplesmente chegou lá, não tinha figo, porque não era tempo de figo. Nunca mais ninguém coma fruto de ti. E secou a figueira. O Ibama aqui prendia ele. É crime inafiançável. É preferir matar uma pessoa do que derrubar uma árvore. Espera aí. Ou algo muito fantástico. Minha casa será chamada casa de oração. E vocês a transformaram num covil de ladrões. Foi mesa para um lado, gente correndo para o outro, e ele com um pedaço de corda na mão, como se fosse um chicote. Não venha, não. Naquele momento, era um ato santificado. Né? A minha casa será chamada casa de oração. Mas vocês a transformaram no covil de ladrões. Mas observem que essas coisas são pontuais. Quais são as coisas normais nele? É simplesmente o acolher. E até no momento mais difícil, quando ele está na cruz, em pleno sofrimento, quando nós perdemos toda a tramontana, e ele olha para a multidão que está debochando dele, olha para aqueles que o acusaram injustamente, e ele de braços abertos diz, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E, na verdade, até hoje não sabemos. Um beijo no coração de cada um.